nome é Lívia Alves, eu sou do 9º ano e hoje eu vim falar uma parte do volume 2 de Ciências. Emily Silva, 9º ano, Milênio. Ácidos e base. A gente consegue identificar os ácidos no nosso dia a dia através das frutas cítricas ou até mesmo naquelas amargas. O ácido é bastante conhecido porque ele é estudado desde a antiguidade pelos árabes, porque eles utilizavam bastante vinagre e soda cáustica. Na hora de falar sobre os ácidos, a gente não pode esquecer de falar sobre Robert Boyle. Foi ele que descobriu que o xarope violeta identificava uma escala de tom para identificar a quantidade de ácido. Bom, os indicadores apresentam baixo grau de precisão de resultado. É muito comum nos laboratórios o uso de indicadores colorimétricos para verificar a acidez de um determinado material. O funcionamento desses indicadores é baseado na alteração da cor. Outro tipo de indicador muito utilizado em laboratórios é o tornassol, que fica vermelho em meio ácido e fica azul em meio básico. Bom, há também o uso universal, que é a variação de grandes cores, desde o vermelho escuro ao roxo. Aqui uma imagem de exemplo. Ionização e dissociação. Ácidos são compostos moleculares que formam íons no processo chamado ionização. Bases são compostos iônicos que têm seus íons separados por um processo conhecido como dissociação. Tanto os ácidos quanto as bases, quando dissolvidos em água, eles podem se transformar em cátions e ânions, íons positivos e negativos. Os movimentos no líquido transformam em uma corrente elétrica, a transformando em eletrolítica. Os sais consistem em enorme variação de compostos orgânicos. O mais comum é o cloreto de sódio. O sal comum é um dos elementos mais preciosos. O possível problema que o sal pode gerar para a nossa saúde deve-se por um dos seus constituintes, o sódio. O sódio pode levar à retenção de líquidos no corpo, aumento de pressão arterial, ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares e a problemas renais. Assim como ácidos e bases, os sais com a presença da água também conduz à corrente elétrica. Óxidos são substâncias inorgânicas binárias que apresentam o oxigênio como elemento mais eletronegativo. Bom, eles são classificados como ácidos, básicos, neutros e duplos. O óxido é formado por dois elementos químicos, em que um deles é o oxigênio. Bom, existem dois tipos de óxidos, os iônicos e os moleculares. Bom, os iônicos é o que apresenta metal e os moleculares são o que apresenta metal.